Fala galerinha, beleza? Aula de física agora comigo, o professor Fontenelle na área e vamos que vamos. Galerinha, o assunto de hoje é aceleração média. Só que, se você perdeu as aulas anteriores, se você ficou em dúvida das aulas anteriores, volta lá e dá uma revisada, porque você precisa do assunto da aula anterior. Daqui pra frente, enquanto a gente não acabar a cinemática, todo assunto que você for ver, você precisa da aula passada. Todos os exercícios que você for ver, você precisa do conteúdo da aula e da aula anterior. Então não adianta sair passando de qualquer jeito, assistindo as aulas de qualquer forma. Aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, você vai ter todas as aulas, uma playlist com todas as aulas desse bimestre de cinemática, dessa parte inicial de cinemática. Então, se você perdeu alguma aula, dá uma olhadinha lá. E não esquece de se inscrever no canal e marcar o sininho para receber em primeira mão todas as aulas que a gente produz aqui no nosso canal. Beleza? Fechou então? Tem dúvida? Manda lá nos comentários. Achou alguma coisa importante que você ficou meio indeciso sobre o que é? Manda lá nos comentários que a gente especifica aqui. Um detalhe. Para física, galera, vocês estão entrando agora, iniciando agora, a maioria dos alunos iniciando agora a física pela primeira vez, você precisa dominar 6 pontos da matemática para poder resolver na física. Resolver se dar bem na física. Se você não entende esses 6 pontos da matemática, você vai ter muita dificuldade em física. Somar, subtrair, multiplicar, dividir, equações e frações. Você precisa dominar esses 6 pontos, que é um assunto de matemática do ensino fundamental. Então, esses 6 pontos, você tem dificuldade, você tem que fazer uma revisão nesses 6 tópicos para que você não tenha dificuldade em física. Se esses 6 pontos têm dificuldade, aí, meu caro, física vai se tornar uma dor de cabeça. E não deixe isso acontecer. Vai dizendo aqui pra gente, o Jefferson está fazendo material específico para matemática, para os alunos que estão com essa dificuldade. Então, comunica com ele, fala com ele, pô, professor, é tal ponto que a gente está com dúvida, é tal ponto. Porque esse contato seu conosco é muito importante para que a gente possa direcionar nossas aulas. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos começar então. Olha só. Aceleração média. A aceleração média é o nosso tópico de hoje. E aí a gente vai perguntar para você o seguinte, olha, como podemos saber a aceleração de um carro? Como é que aparece nas revistas, né, nas propagandas dos carros, essa aceleração? Normalmente você vai ter assim, olha, por exemplo, um carro com motor 1.0, você vai ter aqui, ó, ele acelera de 0 a 100 km em 10 segundos, né? Esse carro é 1.0, é uma aceleração baixa, né? 0 a 100, mesmo assim, baixa para os dias atuais, né? 0 a 100 km em 10 segundos. Porém, se a gente pega esse carro aqui, ó, uma Ferrari Spider, o que acontece? Ela acelera de 0 a 100 em 3 segundos. Ah, mas essa aceleração é alta ou é baixa? Vamos analisar, né? É claro que aqui, em comparação com o outro, esse carro tem uma aceleração muito alta. Só que será que ele é o carro mais rápido que tem? Ou será que não? Vamos analisar isso aí? Olha só. Quando a gente tem, por exemplo, uma velocidade máxima de um FA-18 Hornet, ele chega a 1915 km por hora. Sabe o que significa, cara? Olha só para a gente ter uma ideia aqui, ó. Quando você pega a velocidade do som, ela é 340 metros por segundo. Pô, Fontenelle, mas aqui está em km por hora. Exatamente. E aí você tem que lembrar. Lembra que eu acabei de falar? Todas as aulas a partir de agora eu preciso das aulas anteriores. Então vamos lá. Como é que eu faço para passar metros por segundo para quilômetro por hora? Lembra lá? Lembrou? Exatamente. Basta que você multiplique por 3,6. Ah, tu não sabe isso aqui? Cara, volta lá que você é teimoso. Volta lá na aula de velocidade média e assiste a aula. Porque senão você vai ter muita dificuldade, vai sair muito prejudicado se você está com dúvida lá. Assiste de novo. Olha, quando eu vou estudar para outros lugares, outros conteúdos que eu não conheço, eu assisto 3 vezes cada aula, né? No mínimo, porque é um conteúdo totalmente novo, beleza? Então, para eu absorver aquilo ali, eu assisto aquilo ali, faço resumo no meu caderno, para que eu possa realmente aprender de fato aquilo lá, e não falar assim, eu assisti, não é novela, nem filme, né? Olha lá, isso que você vai precisar por muito tempo na sua vida, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, concurso, Enem, fechou? Então, olha lá, 340, o que eu faço? Divide por 3,6? Não. Por que não? Porque eu tenho que fazer o quê, pessoal? Multiplicar por 3,6.
Quando você multiplica 3,6, é quando eu quero passar de metros por segundo para quê? Quilômetro por hora. E quanto é que dá? Vai dar 1.224. Então, olha só, o som, você quer a velocidade do som, né? Nós já fizemos isso aqui, várias questões envolvendo velocidade do som aqui nos nossos exercícios. Então, olha só, o som ele desloca com essa velocidade. Olha quanto é que o Hornet desloca. Quase 2.000 quilômetros. Então, se ocorrer uma explosão, e no momento dessa explosão, o Hornet passar em cima dessa explosão, qual o som que chega mais rápido? Quem é que chega mais rápido? É o som da explosão ou é o Hornet? É o Hornet. É esse caça americano que chega mais rápido, porque ele é aqui, ó, 1.915 km por hora, enquanto o som desloca-se com 1.224 km por hora no ar. Tá ok? Então, isso aqui, você observa uma comparação de velocidade. Mas a gente não vai analisar somente a velocidade dele. A gente vai analisar a aceleração desse cara. E o mais interessante, mais bacana, esse cara é feito para decolar em navios. Então, olha só. Qual a velocidade de decolagem desse cara? Olha aqui um porta-aviões. Certo? Agora a gente vai olhar aqui, olha, só esse pedaço aqui, ó. Essa frentezinha aqui dele. Vou puxar esse cara aqui, olha, e vou ampliar essa imagem para você. Olha aqui. Esse aqui é exatamente o caso que a gente está trabalhando. O Hornet, o que acontece? Ele desloca esse percurso aqui. Esse percurso aqui, ele precisa de 80 metros. Isso é muito. Cara, normalmente de um poste para o outro, você tem aí uma distância de 40 metros. Então você tem como se aqui nós tivéssemos, né? Nós tivéssemos aqui, olha, um poste de luz aqui, ó. Outro poste de luz aqui, ó. Já foi 40 metros. Outro poste de luz aqui. Pronto, acabou a pista. Pensou? Enquanto outras pistas aí, pista aeroporto você tem 800 metros, 1 quilômetro ou mais, o que acontece? Aqui você tem 80 metros, é porque o navio é muito pequeno. Para ajudar esse lançamento do avião, tem dois fatores aqui que ajudam nesse deslocamento dele, nessa aceleração desse movimento aqui. Um, é essa parede que é levantada atrás do avião. Para quê? Para quando você liga a turbina, os gases são lançados contra essa parede aqui, e essa parede manda o ar de volta. Esses gases são lançados de volta, ajudando o avião a decolar. Segundo ponto é que você tem aqui um gancho que ajuda a aceleração, puxa esse avião, ajudando ele a acelerar. Fechou? E além disso, você tem duas turbinas, super turbinas, desenvolvidas para esse avião, para ele ser lançado. De tal forma que no momento do lançamento aqui, ele tem uma velocidade de 260 km por hora. Então ele tem que atingir essa velocidade para poder ser lançado, para poder decolar. Senão ele não decola. E aí se ele não decolar, tibum, né? Na água, já era. Aqui jaz um Hornet. Beleza? Bem, e aí o que você tem? O detalhe mais interessante. Ele tem que atingir essa velocidade e ele demora para atingir essa velocidade em 2 segundos. Ah, caramba. Então, olha lá. Lembra dos carros que nós tínhamos? Um atinge 100 km por hora em 10 segundos. O outro atinge 100 km por hora em 10 segundos. Esse aqui atinge 260 km por hora em 2 segundos. Fechou? Deu para entender a ideia? Um detalhe. Aqui, olha, para a gente visualizar isso aqui de uma outra forma, 360 km por hora, se eu quero passar isso aqui para metros por segundo, o que eu tenho que fazer? Divide por 3,6. Quando você vai dividir por 3,6, quanto é que vai dar isso? 72 metros por segundo. Mas se tu falaste que ele atingia uma velocidade superior à do som, a velocidade do som é 340 metros por segundo. E essa velocidade está menor. Beleza, isso aqui é a velocidade de lançamento, não é a velocidade máxima dele. Beleza? Fechou? Vamos lá então. Então nós vamos fazer uma comparação aqui da velocidade que ele atinge, que vai ser uma aceleração, vamos já ver isso, com a velocidade que nós tínhamos estudado anteriormente. Beleza? Olha só. Mas afinal, o que é aceleração? É agora que vem a questão. Eu vou primeiro caracterizar aqui para vocês a velocidade desse carro. Só que, um detalhe, eu vou caracterizar essa velocidade como se ela fosse constante. O que isso quer dizer? Lembra que velocidade média é ΔS sobre ΔT. Se eu vou falar de velocidade constante, a única coisa que vai alterar na forma é que esse M aqui vai sumir.
Tá? Então é a mesma coisa, forma de calcular. Porém, antes eu tinha uma ideia de velocidade média que varia a sua velocidade no decorrer do tempo, e agora eu tenho uma velocidade que não altera. Tá certo? Sempre a mesma. Não muda de jeito nenhum. Beleza. Considerando essa velocidade constante, olha o que nós teríamos. Esse fusqueta aqui vai sair e vai deslocar aqui. Vamos lá? Quando ele desloca, olha o que acontece. Tempo 0, tempo 1, tempo 2, tempo 3, ou seja, o tempo que ele está gastando para deslocar. Agora, olha o deslocamento que ele sofreu aqui. Uma distância D, depois ele percorreu uma distância, mesma distância D no segundo segundo, depois a mesma distância D no terceiro segundo, depois a mesma distância. O que está acontecendo? Eu tenho a mesma distância percorrida no mesmo intervalo de tempo. Mesma distância percorrida no mesmo intervalo de tempo. Mesma distância percorrida no mesmo intervalo de tempo. Então eu falo assim, olha, são espaços iguais em tempos iguais, espaços iguais em tempos iguais. O que isso caracteriza? Uma velocidade o quê? Constante. Fechou? Beleza? Vamos lá então. Agora, olha a aceleração. A aceleração, qualquer que ela seja, não precisa ser só a constante, não. Esse carro aqui, olha, ele vai sair também em disparada, mas observa, vê se você consegue perceber, ele começa mais lentamente e vai acelerando, tá certo? Aqui, ó, ele começa mais lentamente e vai aumentando a velocidade dele. Já deu para sacar a diferença? O que eu falei aqui, ó? Ele começa com uma certa velocidade e vai aumentando a velocidade dele. Anteriormente, nós falamos que a velocidade média, ou eu teria uma velocidade constante que não mudava lá na velocidade. Aqui na aceleração, a velocidade obrigatoriamente ela vai mudar. E aí, olha, nesse caso, a gente vai dizer que essa velocidade aqui está aumentando. Eu tinha uma velocidade inicial, que eu chamo de V0, no tempo 1 segundo, depois uma velocidade V1, depois V2, depois V3. Olha o que acontece com o espaço. Um espaço que percorreu um pequeno espaço em um certo tempo. Aqui pegou um espaço maior no mesmo tempo. Um espaço maior ainda num tempo, mesmo tempo. E aqui maior espaço. O que está acontecendo? No mesmo intervalo de tempo, eu estou tendo cada vez o quê? Espaços maiores, distâncias percorridas maiores. Então, se eu tenho esses espaços maiores que são percorridos, o que eu estou observando? A velocidade tem que alterar. Nesse caso aqui, a velocidade tem obrigatoriamente que aumentar para que eu possa ter um espaço cada vez percorrido de forma maior. Então, aqui eu tenho o quê? Obrigatoriamente na aceleração, uma mudança de velocidade. Fontenelle, sempre aumentando a velocidade? Nem sempre. A gente pode também ter o caso em que você está aqui dirigindo um carro, ó, e de repente fica vermelho o sinal. O que você tem que fazer? Reduz e freia, não é isso? Você freando, você vai aumentar a velocidade ou diminuir a velocidade? Diminuir a velocidade. Então você pode aumentar ou diminuir a velocidade no decorrer do tempo. Então eu vou falar o seguinte, olha, a minha aceleração média ela está relacionada com o quê? Com a mudança da velocidade em um certo tempo. Então a variação da velocidade em um certo intervalo de tempo. Tá ok ou não? Uma variação de velocidade em um certo intervalo de tempo. Fechou, meu caro? Tranquilo? Vamos lá então? Essa é a nossa fórmula de aceleração média. Vamos agora comparar no mesmo quadro os dois casos, da velocidade com a aceleração. Primeiro caso aqui, ó. O carro sai aqui na velocidade. E esse carro aqui de baixo, olha, aumenta a velocidade. Então o que eu percebo? Que eu vou ter aqui, olha, espaços iguais, sempre no intervalo de tempo igual, que no caso aqui a gente está adotando 1 segundo. E aqui, olha, eu tenho, nesse mesmo tempo, esse cara aqui tinha uma distância 1 percorrida. Nesse mesmo tempo, ele tinha uma distância 2 maior. Nesse mesmo tempo, aqui no intervalo de 1 para 2 segundos, ele tem um espaço maior ainda. E assim ele vai aumentando os espaços dele. Enquanto esse aqui, o espaço sempre é o mesmo. Por que isso acontece? Porque a velocidade não muda. E aqui, a velocidade aumenta. Pode diminuir também? Pode. Se for freando, ele poderia diminuir a velocidade. Mas, nesse caso aqui, ele está aumentando a sua velocidade. E aí observa, a minha aceleração média vai ser exatamente o quê? A variação de velocidade pela variação do tempo. Beleza? Então vamos aplicar essa fórmula aqui. Vamos analisar? Olha aqui, ó. Eu tenho aqui, por exemplo, a aceleração média 1 metro por segundo ao quadrado. O que isso quer dizer? Vamos entender, olha aqui, ó. No tempo 0, ele tem uma velocidade 0. No tempo 1, ele tem uma velocidade 1. No tempo 2, ele tem uma velocidade 2. Está observando que a velocidade dele está aumentando 1 metro por segundo a cada 1 segundo?
Daqui para cá, aumentou 1 metro por segundo. Em quanto tempo? Em 1 segundo. Daqui para cá, aumentou 1 metro por segundo. Em quanto tempo? Em 1 metro por segundo. Qual é a fórmula, Fontenelle? A fórmula, pessoal, é ΔV sobre ΔT. Observa que esse ΔV é a variação de velocidade. Então, esse 1 metro por segundo, ou 1 metro por segundo ao quadrado, na verdade, ele é isso aqui, ó. 1 metro por segundo sobre 1 segundo. E eu vou bater bem nesse conceito, porque esse conceito não é tão óbvio, tão direto quanto parece, né? Então, eu vou bater muito para você poder absorver ele. Olha só, o que está acontecendo aqui, pessoal? Na aceleração. A velocidade está variando 1 metro por segundo a cada 1 segundo. Bora ver se é isso mesmo? Olha aqui. A velocidade dele aqui está mudando 1 metro por segundo a cada 1 segundo. Mudou 1 metro por segundo, de 1 foi para 2. Em quanto tempo? Em 1 segundo. E depois, aqui ó, em mais 1 segundo a velocidade dele foi para 3 metros por segundo. Em mais 1 segundo a velocidade dele foi para 4 metros por segundo. Aí eu te pergunto, primeiro, a distância está aumentando? Está aumentando. Por que a velocidade está o quê? Também está aumentando. Ah, Fontenelle, então a velocidade sempre muda igual ao tempo? Sempre aqui é 1 e aqui é 1? Não. Aqui embaixo a gente costuma analisar sempre num intervalo de 1 segundo ou 1 hora, tá? Mas em hora é um pouco comum aparecer. Mas aqui, olha, de 1 em 1 segundo. Mas aqui em cima a velocidade vai mudar de acordo com o valor que apareça aqui para mim. Nesse caso é 1. Então, beleza. Ficou 1 lá, ó. 1 metro por segundo. Como é que a gente poderia calcular tudo isso aqui através da fórmula? Olha só. A aceleração média é ΔV sobre ΔT. Beleza. Quem é ΔV? É a variação de velocidade. Ela foi de 0 até 4. Lembra lá? Toda variação é um intervalo. Então, se ela foi de 0 a 4, essa variação de velocidade é quanto? 4. Lembra lá que a velocidade final, que é 4, menos a inicial, que é 0. 4 menos 0, 4. E o intervalo de tempo vai de 0 até 4. Então, o tempo final, que é 4, menos 0, que dá quanto? 4. Então, tá aqui. 4 sobre 4 dá quanto? 1 quê? Metros por segundo ao quadrado. Esse metro por segundo ao quadrado é a mesma coisa que 1 metro por segundo sobre 1 segundo. Beleza? Você só vai entender agora, tá? Agora que você vai entender. Presta atenção para cá. Agora, nesse exemplo que você vai entender. Presta atenção. Aqui, a gente variou 1 metro por segundo em 1 metro por segundo, porque a aceleração deu 1 metro por segundo ao quadrado. Beleza? Agora, olha o que vai acontecer aqui. Eu vou trabalhar... Olha o que vai acontecer aqui. Eu vou trabalhar com 4 metros por segundo ao quadrado. Essa é a minha aceleração. Beleza. O que isso significa? Significa que eu tenho 4 metros por segundo sobre 1 segundo. O que isso quer dizer? Que a minha velocidade vai variar 4 metros por segundo a cada 1 segundo. Fechou? Então, olha para cá. Eu vou pegar aqui meu carro, meu Fusqueta, e ele vai, num intervalo de tempo de 0 segundo até 1 segundo, qual vai ser a variação de velocidade dele? Vai ser o valor que está lá na minha aceleração. Quanto é que está lá? 4 metros por segundo ao quadrado. Isso quer dizer o quê? Que a velocidade vai variar 4 metros por segundo a cada 1 segundo. Não passou 1 segundo aqui? Passou. Então aqui vai variar quanta velocidade? 4 metros por segundo. Entendeu? De novo. Agora eu estou com o tempo 1 segundo. Vou andar com esse Fusqueta lá, olha, e ele vai para 2 segundos. Quando ele for para 2 segundos, para quanto vai minha velocidade? Para 8 metros por segundo. Porque a minha velocidade varia 4 metros por segundo a cada intervalo de 1 segundo. Lembra que a aceleração é a variação da minha velocidade pela variação do meu tempo. Então, estou aumentando a minha velocidade no mesmo intervalo de tempo. Se eu tivesse um terceiro segundo, quanto é que iria a minha velocidade? Para quanto iria? Hã? Cuidado, não vai pensar em 16. Fala, porque está dobrando, 0 para 4, 4 para 8, 8 para 16. Não, não é isso. A variação da minha velocidade aqui, olha, é de 4 em 4. Se eu estou com 4 aqui no segundo 1, aqui no segundo 2, eu estou com 8, ela vai para quanto então? 12 metros por segundo, exatamente. Beleza? Então, olha só, 12 metros por segundo é a aceleração, é a velocidade no tempo que? 3 segundos. E qual é a minha aceleração? 4 metros por segundo ao quadrado. Tem como calcular esse 4 com esses dados aqui? Tem. Como? Fórmula. A aceleração média, ΔV sobre ΔT. Qual foi a variação de velocidade? A variação é a final, que é 8,
menos a inicial, que é 0. Quanto é 8 menos 0? 8. Sobre, qual é o intervalo de tempo? Acabou aqui em 2 e começou em quê? 0. É o tempo final menos o tempo quê? Inicial. Dá quanto? 2. 8 dividido por 2? 4. 4 quê? Metros por segundo ao quadrado. Fontenelle, pode aparecer assim para mim? Até pode, mas é extremamente incomum. Já vi questões assim aparecendo, não no Enem, em provas militares, mas é incomum aparecer isso aqui. Lá nas provas militares é muito comum, mas no Enem não. Beleza? Normalmente só cai dessa forma, que é a forma mais tradicional de apresentar a unidade no sistema internacional de aceleração. Deu para entender isso aí, galerinha? Fechou então. Vamos para frente. Olha só, vamos para a próxima. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai retomar aquele primeiro caso. Qual era aquele primeiro caso? Era um carro popular com motor 1.0 que saía de 0 a 100 km em 10 segundos. O que a gente vai fazer primeiro? Passar esse cara para metros por segundo. Aproximadamente vai dar quanto? 27 metros por segundo. Como é que eu faço a aceleração desse cara em metros por segundo? Beleza, vamos fazer? Eu tenho um intervalo de tempo, são 10 segundos. E eu tenho uma variação de velocidade, 27 metros por segundo. Pois bem, por que você não faz 1 km por hora em segundos? Não é comum aparecer dessa forma. E a resposta fica muito truncada. Então a gente faz o quê? Deixa as unidades iguais, km por hora em metro por segundo, porque eu passo a ter segundo aqui e aqui, e faço a continha. A aceleração média é ΔV sobre ΔT. Eu sei que o intervalo da minha velocidade é quanto? 27 metros por segundo. Então bora lá. 27 metros por segundo. Dividido pelo meu tempo, que é quanto? Tá aqui, ó. 10. Quanto é 27 por 10? 2,7 metros por segundo. Tá certo ou tá errado? Onde é que tá o meu erro aqui, galerinha? É que esse segundo ele é ao quadrado. Tá certo? Esse segundo aqui ele é ao quadrado, porque se ficar só assim é velocidade. Não estou calculando a velocidade. Eu estou calculando a minha aceleração. O que isso quer dizer? Que ele aumenta 2,7 metros por segundo a cada 1 segundo. Então, no primeiro segundo, ele atinge 2,7. E no segundo segundo, 5,4, o dobro de 2,7. E assim sucessivamente. Beleza? Fechou? Vamos para a próxima, então. Qual era o nosso segundo caso? O segundo caso era o Ferrari Spider, né? Nosso segundo caso era a Ferrari Spider, que atingia 100 km por hora, mas em 3 segundos. O que a gente tem que fazer? Passar para metros por segundo para ficar no mesmo padrão. Beleza, então eu vou dividir por 3,6. Isso vai me dar quanto? Aproximadamente 27 metros por segundo, fizemos no item passado. E aí eu vou fazer essa continha então, bora lá. 27 metros por segundo. Vou fazer essa continha então, vamos lá. A aceleração média é a variação de velocidade pela variação do tempo. Cara, você tem que estar com o caderno do lado. Essas coisas aqui, ó, você tem que anotar, tá certo? Por quê? Porque você não tem como aprender física se você não praticar. Se você só assistir a aula e vai para casa, no outro dia tu esqueceu tudo, beleza? Agora, se você anota, aí a chance de você absorver aquele conteúdo é muito maior. E aí, se você, além de anotar, faz exercício do jeito que eu falo para você fazer, assiste, tenta resolver, depois continua a dar o play na aula, aí sim você está aprendendo de verdade. Beleza? Então vamos lá. Qual é a variação de velocidade? 27 metros por segundo. Então tá aqui, ó. 27 dividido pelo meu tempo. O meu tempo é 10 ainda? Agora é quanto? 3 segundos, mano. 27 por 3 dá quanto? A aceleração média é 9. 9 metros por segundo. Beleza ou não? Fechou, né, Fontenelle? Só que não, meu caro. Tem um erro aí. Cadê meu erro? É o quadrado de novo. Presta atenção. Olha aqui, ó. Se tiver o quadrado, é aceleração. E sem o quadrado, é velocidade. Cuidado com isso. Então, 9 metros por segundo ao quadrado. Olha lá. Em 1 segundo, ele atinge 9 metros por segundo. Em 2 segundos, ele atinge 18 metros por segundo. No terceiro segundo, ele atinge 27 metros por segundo. E se, né, com essa aceleração, se continuasse, ele ia aumentando. Ele é mais do que 3 vezes maior do que um carro popular. Tá certo? Fechou a ideia? Então, vamos seguir. Olha aqui. Agora vamos pegar o caso nosso lá que nós fazemos. Olha só. 260 km por hora em 2 segundos. Quem era esse? O caça americano, Hornet. E aí o que eu faço?
260 km por hora, o que eu tenho que fazer? Passar para metros por segundo, que vai dar aproximadamente 72 metros por segundo. Estou arredondando aqui para facilitar nossas continhas, beleza? E aí, olha, quando eu coloco 72 metros por segundo, essa é a minha velocidade em quanto tempo? 2 segundos. Mas eu não quero saber a velocidade, eu quero saber a aceleração. Como é que eu faço para calcular a aceleração? A aceleração média é ΔV sobre ΔT. Qual foi a variação de velocidade? 72, porque ele parte com zero, né? Então, 72. Dividido por quanto tempo? Em quanto tempo ele faz isso? Em 2 segundos. Em 2 segundos. Então, 72 dividido por 2 vai dar quanto, pessoal? 36 metros por segundo. Eu já sei que agora tu enxergou o erro de cara, que é o quadrado. Tem que estar elevado ao quadrado para ser uma aceleração, não é assim? 72 por 2, 36. Olha só a aceleração desse cara. Em 1 segundo, 36 metros por segundo. Em 2 segundos, 72 metros por segundo. O carro era 2,7, 1.0. Certo? Esse cara aqui é mais de 10 vezes com maior aceleração do que o carro. A Ferrari atingiu 9 metros por segundo ao quadrado. Esse cara aqui é 36, 4 vezes maior. Beleza? Fechou? Vamos lá então?